Vai. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Solange e hoje vamos falar um pouquinho da primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu em meados do século XVIII e trouxe impactos importantes para a sociedade na época, nos aspectos sociais, políticos e econômicos. Esses impactos perduram até os dias atuais. Também trouxe um grande desenvolvimento tecnológico, o surgimento da indústria, a consolidação do capitalismo, que era o capitalismo mercantilista, agora passa a ser um capitalismo industrial, consolidação então do capitalismo, transformação do modo de produção que antes era manufaturado, manual, para maquinofaturado, e também transformações das relações de trabalho. Aí vocês falam, professora, todo mundo passou por esse processo ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não. Todos os países foram se industrializando, mas a Inglaterra ela foi pioneira. Então a gente vai conhecer alguns fatores que tornou a Inglaterra pioneira nesse processo. Ela tinha uma burguesia com capital para investir, tinha abundância de jazidas de ferro e carvão, que era muito importante tanto para as indústrias como para a construção das estradas de ferro. Localização geográfica, a Inglaterra ela é uma ilha e banhada por mares e tem os rios navegáveis. Então isso facilitava muito o escoamento de toda a matéria-prima e produtos na Inglaterra. Também teve a lei do cercamento, o Enclosure Act, que foi assinado pela Rainha Elizabeth. Essa lei do cercamento consistia no seguinte: os camponeses que não tinham como provar que eles eram donos das terras, eles tinham que ser desapropriados. Então, com isso, ocorria o êxodo rural. Com o êxodo rural, eles iam se instalando próximo às indústrias que estavam se estabelecendo na Inglaterra e iam fazendo uma urbanização desorganizada, que não havia planejamento. Então, eles saíam de suas terras e acabavam indo morar perto das indústrias que forneciam os empregos, né? E moravam em situações de precariedade, além de que nas indústrias eles também tinham condições muito precárias de trabalho. Também é muito importante nessa época o desenvolvimento técnico. Com o desenvolvimento técnico, a gente vê surgir as máquinas a vapor, as locomotivas a vapor, que foi muito importante para a locomoção de pessoas, de mercadorias e matéria-prima, além de interligar várias regiões da Inglaterra. Também surgem os navios a vapor. James Watt, ele foi aprimorando esse desenvolvimento técnico surgido na época, ele foi aprimorando as máquinas de tear, que passaram a ser mecânica. Ele utilizou a energia térmica e transformou em energia mecânica, que foi revolucionário para a época. Com isso, a gente vai identificar também que Marx e Engels, que já eram estudiosos sobre o capitalismo, eles falam do surgimento de duas classes na sociedade, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia já era detentora, então, dos meios de produção, desde a matéria-prima e todo o meio de produção. Enquanto o proletariado, ele só tinha sua força de trabalho para ser vendida. Então, ele era alienado ao trabalho, porque ele fazia parte somente de um processo, uma etapa do trabalho. Não era mais como antigamente que os camponeses eram detentores da matéria-prima, confecção do produto até a venda final. Então, eles não participavam mais desse processo produtivo. Esse processo produtivo estava na mão da burguesia e eles, então, somente de uma etapa da produção. Então, a gente vai ver uma exploração do trabalhador, eles trabalhando em péssimas condições de trabalho, não tinham direitos trabalhistas, jornadas de trabalho exacerbadas, que iam de 16, 18 horas, o trabalho feminino, o trabalho infantil, as crianças eram utilizadas para trabalhar nas minas de carvão, que elas entravam, por serem pequenas, em qualquer lugar, com facilidade, e também para desembolar os fios que ficavam na máquina de tear. E muitas perdiam os membros
trabalhador que passasse por alguma reclamação ou ficasse doente, que desse algum problema para o patrão, era facilmente substituído, porque tinha uma mão de obra excedente, todo mundo precisando de trabalho, aceitava qualquer condição de trabalho. Então era rapidamente substituído. Os trabalhadores começam então a se organizar para reivindicar alguns direitos trabalhistas. Então, o primeiro movimento importante é o ludismo. No ludismo, eles acreditam que as máquinas são responsáveis pela perda de empregos. Então, eles invadem as fábricas e destroem as máquinas. Mas esse movimento não vai para frente por muito tempo, porque ele não tem uma organização, que mais tarde surge com o cartismo. O cartismo, os trabalhadores se unem para reivindicar alguns direitos, eles vão pressionar os donos das indústrias com greves e mandando cartas para o parlamento exigindo uma participação da classe operária na política, o sufrágio universal masculino, que é o direito a voto de todos os homens. E mais tarde surgem então as trade unions, que nós conhecemos como os sindicatos, que são responsáveis por organizar todas as manifestações dos operários e garantir todos os direitos trabalhistas. Por hora, é só da nossa Revolução Industrial. Nas próximas aulas, a gente volta com a segunda e a terceira revolução. Tchau, pessoal!